Vamos entender esse assunto: Estado, governo e administração pública. Aqui vai uma pergunta para você pensar: quem toma as decisões políticas em nome do Estado? A resposta é o governo. Então, o que é o governo? O governo é o conjunto de órgãos e agentes responsáveis pela direção política do Estado. Ele define objetivos, prioridades e políticas públicas. Em outras palavras, o governo é quem conduz o Estado durante um determinado período. E repara nisso, a atuação do governo tem natureza política. Primeiro, a direção política. O governo não executa diretamente a atividade administrativa. A principal função dele é estabelecer os rumos do Estado, ou seja, tomar decisões políticas. Exemplos de decisões políticas do governo: definir prioridades, elaborar políticas públicas, estabelecer programas governamentais, propor projetos de lei. Segundo ponto, a temporalidade. O governo é transitório. Agentes políticos que exercem o governo: Presidente da República, governadores, prefeitos, ministros de Estado, secretários estaduais, secretários municipais. E qual é a finalidade do governo? Conduzir politicamente o Estado. Isso quer dizer que ele não executa diretamente os serviços administrativos, essa execução cabe à administração pública. Agora memorize isso: mudança de governo não significa mudança de Estado. Quadro estratégico: Estado x governo. Aspecto: Estado, governo. Natureza: organização política permanente, direção política do Estado. Duração: permanente, transitório. Natureza jurídica: pessoa política, exercido por agentes políticos. Função: organiza a sociedade, define políticas públicas. Estado, governo e administração pública lado a lado. Aspecto: Estado, governo, administração pública. Duração: permanente, transitório, permanente. Natureza: organização política, pessoa política, exerce a direção política, executa as ações administrativas. Composição: existe continuamente, formado por agentes políticos, composta por órgãos e agentes administrativos. Continuidade: muda conforme as eleições, continua funcionando mesmo quando o governo muda. Erros clássicos sobre Estado, governo e administração. Pensar que Estado e governo possuem o mesmo significado, errado. Achar que governo e administração pública são sinônimos, errado. Pensar que todo agente público integra o governo, errado. Acreditar que o Estado desaparece quando termina um mandato, não é verdade. Para fixar isso de um jeito fácil, imagina uma empresa. A empresa representa o Estado. A diretoria representa o governo. E os funcionários representam a administração. Quando muda a diretoria, a empresa continua existindo, certo? Pois é, o mesmo ocorre com o Estado. Agora vamos visualizar isso como um mapa. No topo, temos o Estado, com a direção política voltada para o interesse público. Isso desce para o governo, que define as prioridades, ou seja, as políticas públicas. Isso desce para a administração pública, que executa essas políticas públicas. E o resultado final de tudo isso é o interesse público. O que não pode sair da sua cabeça: o governo é transitório. O governo exerce função política. O governo dirige o Estado. A administração pública executa. O Estado permanece. Fechando com um resumo estratégico, o governo é o conjunto de agentes políticos responsáveis pela direção do Estado. A função dele é definir prioridades, elaborar políticas públicas e conduzir politicamente a atuação estatal. O governo é transitório, ao contrário do Estado, que é permanente. E a administração pública executa as decisões tomadas pelo governo.